Olá, galera! Vamos para mais uma aula de matemática. A aula de hoje é sobre produtos notáveis. Quadrado da soma de dois termos. Quando nós temos uma expressão do tipo a mais b ao quadrado, nós podemos transformá-la algebricamente. Então, vamos lá. X mais 2 elevado ao quadrado. Primeiro, elevamos o primeiro termo ao quadrado, então x ao quadrado. Multiplicamos os dois termos que estão entre parênteses, então 2 vezes x vezes 2, multiplicamos por 2 porque aqui é o quadrado, mais o segundo termo elevado ao quadrado, que nós vamos transformar e vamos ficar com x ao quadrado, 2x vezes 2, 4x, 2 ao quadrado, 4. Essa é a expressão algébrica. X mais 2 elevado ao quadrado é a forma fatorada, que é o produto da soma de dois termos. Vamos a um exemplo. Ana comprou um terreno retangular com as medidas indicadas na figura e precisa calcular a área do salão. Qual a expressão algébrica que representa a área que Ana deseja calcular? Então, esse daqui é o terreno que a Ana comprou. Esse pedaço em cinza, o salão de festas. Então, aqui nós vamos chamar esse pedaço cinza de x, é um dos lados, e aqui o outro lado, x também. O complemento, a parte que falta aqui do terreno, nós vamos chamar de y, tanto de um lado como do outro. A área do salão de festas da Ana vai ser, nós vamos pegar lá os lados x e x, que são os nossos dois lados do salão, é a nossa medida do salão. Quando nós vamos calcular medida de área, nós fazemos lado vezes lado. Então, nós temos x vezes x. X vezes x é igual a x ao quadrado. Então, o que vocês têm que lembrar aqui? Lado vezes lado. E se eu quiser agora calcular a área total do terreno que a Ana comprou? Lá atrás, nós calculamos o salão que ela vai construir. E o terreno inteiro? Vamos lá para o desenho de novo, desenho lá do terreno da Ana. Então, nós temos os dois lados aqui do salão, que nós chamamos de x, e temos os dois lados que sobram aqui depois do salão, que nós chamamos de y. O terreno inteiro é esse pedaço aqui do salão, mais o que sobra, então, x mais y, e aqui também eu tenho outro x mais y. Então, aqui eu vou ter a soma desse lado e desse lado. Então, cada lado do terreno mede x mais y em metros. Lembrando que nós temos que fazer lado vezes lado para encontrar a área. Então, eu vou ter a área do terreno, se eu falei que é x mais y e x mais y, então eu vou ter x mais y vezes x mais y, que vai ficar x vezes x, eu posso chamar de x ao quadrado, y vezes y, y ao quadrado. Então, x mais y ao quadrado. Escrevendo isso na expressão algébrica, primeiro termo ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, foi o que nós vimos lá no início. Então, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Essa é a expressão do total do terreno da Ana. Vamos agora quebrar o terreno da Ana todinho para a gente estudar pedacinho por pedacinho. Então, vamos lá. Esse é o terreno inteiro, que nós vamos chamar de área A. Então, lado A vezes lado A, terreno inteiro. A Ana construiu um salão em um pedaço do terreno. O outro pedaço ela deixou livre. Esse outro pedaço nós vamos chamar de B.
Então, eu tenho esse pedaço B e esse pedaço B. Eu tenho B ao quadrado. Logo, nós podemos entender que o salão da Ana é o A, que é o total, menos o B. Então, o salão da Ana é A menos B ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu tenho A menos B aqui e tenho A menos B aqui. Então, o salão da Ana era o terreno inteiro, ficou sem esse pedaço aqui, que é o pedaço onde ela não construiu nada. Então, esse pedaço que sobrou, nós chamamos de A. E nós temos também esses dois pedaços que são o terreno que sobrou, que nós chamamos de B ao quadrado. Então, nós podemos falar que A menos B ao quadrado, que é a área do salão da Ana, é igual a ao quadrado, que é o que nós temos aqui, A ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o A vezes o B, que é 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o B ao quadrado, que é o quadrado do segundo termo. E é isso aí. Por enquanto é só. Até a próxima!